Olá, pessoal. Dando sequência, então, à nossa aula de entomologia agrícola, continuando aquele assunto do controle biológico, agora a gente vai falar um pouco com mais ênfase para a identificação das características morfológicas de comportamento, da biologia, de alguns predadores e parasitoides. Eu estou aqui na minha tela com um arquivo, é um livro, Predadores e Parasitoides, que foi produzido lá pela Emater, do Distrito Federal. Predadores e parasitoides aliados do produtor rural no processo de transição agroecológica. É da Érica Souza, 2011. Um material que ficou muito bom e eu vou mostrar para vocês, incentivar a leitura de vocês. Então a gente começa a falar então dos predadores. Eu espero que vocês tenham visto já a outra aula. Então, primeiro assiste aquela aula e depois vem para essa aula, já que é onde a gente vai falar um pouco da identificação deles. Então, os predadores, a gente viu naquela aula que são organismos que procuram ativamente suas presas, perseguem, capturam e comem, né? Então, a gente viu a diferença de predadores e parasitas lá e os entomopatógenos na outra aula. Então, agora a gente vai aprofundar um pouco em cima dos predadores aqui, dos casos específicos, então. Então, aqui na ordem Coleóptera, eu tenho a família Carabidae, uma família importante, que tem um predador importante, o gênero Calossoma, é o besouro carabídeo. Deixa eu mostrar para vocês a foto dele aqui. Então, a foto dele atacando em cima de uma lagarta, tá? De uma lepidóptera. Importância, então, rapidinho, vou pegar alguns exemplos dentro de cada ordem, dentro de cada família de maior importância, e vou ler um pouquinho, não tem como não ser dessa forma. Então, os besouros predadores extremamente generalistas, eles se alimentam de diversas espécies de insetos. Então, a gente viu que os predadores, eles tendem a sofrer menos com os estresses do ambiente do que os parasitoides, porque eles são generalistas, conseguem, então, atacar uma diversidade grande de pragas. O carabídeo, o besouro carabídeo, ele é muito comum em lavoura de soja, de milho, e também acontece em outros cultivos. Eles vivem no solo e podem chegar até a parte inferior da planta. São muito ágeis, conhecidos como caçadores de lagarta. Alimentos principalmente de lagartas como o curuquerê do algodoeiro, a Alabama agilácea, a lagarta do cartucho, que é uma praga extremamente importante aqui, Spodoptera frugipeda, e a lagarta da soja, Anticasia gematalis. Então, são pragas muito importantes que esse predador atua no controle. Diversas fases de desenvolvimento dessas espécies, como na fase de pré-pulpa, pulpa e insetos adultos. Ou seja, o predador, esse besouro carabídeo, ele além de ser generalista, atacar diversas pragas, ele também pega fases distintas do inseto. Isso torna ele mais eficiente ainda, mais resiliente, né, lá no ambiente. Podem consumir presas que não são insetos, como, por exemplo, as lesmas. Então, predador é meio assim, a gente já conversou um pouquinho lá na entomologia básica, ele deu bobeira na reta, ele utiliza para a sua alimentação. Um pouco do comportamento aqui, durante o dia, os adultos e as larvas do carabídeo podem ser encontrados escondidos em fendas ou folhas, pedras, cascas de árvores. A habilidade com que sobem nas plantas, a velocidade com que se movimentam e sua agressividade são importantes fatores para o controle biológico de insetos praga. Então, aqui tem um pouquinho da descrição deles, eu não vou ficar lendo para não ficar muito extenso, mas vocês vão ter esse material, vou passar para vocês. É um material bem importante de se ter, de se ler, pelo menos algumas vezes, para se conhecer esses inimigos naturais. Então, aqui tem o exemplo dos besouros, que apresentam metamorfose completa, né? Então, muita coisa aqui a gente já sabe, né? Por saber a ordem, por conhecer um pouco da família, a gente já sabe. Então, só a ideia de tamanho aqui, o tamanho do calossoma varia entre 25 e 30 milímetros de comprimento. Então, coloração verde metálica escura, apresenta sulcos ou pontuações no primeiro par de asas, aqui nos élitros. São vorazes e essencialmente carnívoros. Cada larva ou adulto pode consumir até 90 lagartas pequenas por dia.
Então, observe que é um predador muito interessante que a gente tem que potencializar nos nossos ambientes, no nosso agroecossistema. Está aí uma boa foto também lá desse manual. Aqui agora a gente vai mostrar alguns predadores, algumas joaninhas. Eu não vou mostrar todas porque são muitas. Então, ordem Coleóptera ainda, família Coccinellidae. Aqui está a Asialotapes. Então, vou ler um pouquinho da descrição rápida, não preciso ler de todas, né? As joaninhas são predadoras vorazes, são características comuns delas, né? Elas são da mesma família, então é um comportamento da família, tá? Então, tanto na fase jovem, larva, quanto na fase adulta, as joaninhas vão estar atacando como predadoras, nas duas fases. Elas são amplamente citadas como predadoras de muitas espécies de pulgão, mosca branca e de diversas cochonilhas, pertencentes às famílias Coccidae e Pseudococcidae, e podem ser encontradas principalmente em lavouras de café, citros e outras frutíferas, além de hortaliças diversas. As joaninhas é bem comum encontrar na grande maioria dos cultivos. A maioria delas possui potencial para o controle biológico, sendo inclusive introduzidas com essa finalidade em várias regiões do mundo. Adultos dessa espécie alimentam-se de até 50 cochonilhas e 30 ninfas de pulgões por dia. Ok? Aqui a ninfa é a fase jovem, né, anterior à adulta. Então, as joaninhas, elas têm uma alta capacidade de predação, é um dos inimigos naturais mais conhecido, até os leigos conhecem, né, essa capacidade da joaninha de predar, e ela está presente em boas quantidades quando o ambiente é equilibrado, está presente nas nossas culturas. Quando tem a presença das presas, isso potencializa também a ação delas. O que a gente tem que tomar o cuidado é, dependendo do inseticida que você vai estar utilizando, você pode estar eliminando ela do ambiente. Então, um pouquinho aqui da descrição, vamos ler um pouquinho dessa e das outras a gente passa mais rápido. Apresenta metamorfose completa, então, característica da ordem, né? Não tem como fugir dessa característica da ordem. O detalhe aqui dos ovos são colocados na superfície das plantas, possuem forma ovalada e coloração leitosa clara. Essa compreensão de como são os ovos é interessante para que a gente não se confunda ao encontrar uma postura na planta e achar que essa postura seja ovos de uma praga, né? Então isso ajuda também na identificação, como que é a postura, como que é o tipo de ovo. As larvas são ágeis de coloração amarela. Essa coloração vai variar um pouco de acordo com a espécie que a gente está trabalhando. É coberto por filamentos esbranquiçados, contém um tipo de cera e tal. Então, vamos ver outra? Vamos seguir aqui outra, que essa aqui é um pouquinho menos comum, tá? Aqui está o adulto da joaninha, da Asia lutapes, e a larva da joaninha, Asia lutapes. Então, observe que é uma joaninha um pouco diferente daquela mais comum que a gente encontra nos cultivos, mas também está bem presente. E a larva também é um padrão diferente, mais difícil de achar esse tipo de larva. Então, por isso que eu parei até, não vou ficar descrevendo muito essas características morfológicas. Uma outra que é um pouco mais conhecida é a Cicloneda sanguínea, outra joaninha, família Coccinellidae, então. Então, mesmo padrão, padrão mais ou menos parecido, alto consumo também de pulgões por dia, né, presente em diversas culturas. Os ovos seguem mais ou menos o mesmo padrão. Aqui tem um pouco sobre o tamanho do adulto, 5 milímetros de comprimento. As asas, nesse caso da sanguínea, os élitros são de cor vermelho brilhante. A duração da fase de vida depende das condições ambientais, a gente já sabe disso, né? A temperatura de 25 graus, o período de incubação dos ovos dura até 4 dias. O tempo para atingir a idade adulta dura em torno de 14 dias. Então, a gente sabe que se esfria, esses períodos se aumentam. Se esquenta, esses períodos se reduzem normalmente. Então, vamos ver a foto dela. A joaninha Cicloneda sanguínea. Então, características bem típicas, bem interessantes aqui de se identificar. Tá?
é uma joaninha também mais comum, presente em vários cultivos, e aqui ela predando os pulgões. Outra foto da Cicloneda sanguínea. Então, ela tem essas características morfológicas aqui na cabeça e que dá o nome, né, os élitros vermelho brilhante também. Então, é o exemplo do adulto. Aqui está a postura dela, né, uma postura gregária. Eu tenho vários ovos aqui, então de coloração amarela. Aqui está acontecendo a eclosão das larvas da joaninha, Ciclonella sanguínea, está saindo aqui a ninfa. E aqui já tem ninfas em estágios mais avançados de desenvolvimento. São essas pretas aqui, ó, pretas com manchas amarelas, né? Então, aqui tem ao centro o suexúvia, casca ou invólucro que protege a transformação da larva em adulto. Não está dando para ver muito bem, não. Mas ela está rodeada aqui de pulgões. Então, vocês conseguem ver que essa imagem está bem ampliada, são pulgões aqui, né? Pulgões na fase de ninfa. Eu tenho a ninfa da joaninha fazendo um excelente trabalho aqui, consumindo esses pulgões. Aqui outros detalhes para ver a ninfa. Então, vocês vão encontrar a ninfa em campo e podem não reconhecer que essa ninfa é de uma joaninha. Então, é importante ver essas fotos, conhecer e saber que ela está atuando, está fazendo a predação. Aqui tem também a fase de pré-pulpa da joaninha, da Ciclonella sanguínea. Então, ela muda um pouquinho a sua estrutura quando ela está indo para pulpar. Então, lembrar que a ordem Coleóptera é um inseto holometábulo. Aqui um outro exemplo da pulpa já da joaninha, ela é empulpada e já adotando então uma forma mais compacta, arredondada, que é padrão do adulto. Vamos passar mais rápido, então, continuando aqui, ó, outra coccinelídea, agora a espécie Eriopsis connexa. Então, padrão mais ou menos igual, né, presente em várias culturas, predadoras vorazes, consomem também muitas pragas, e aqui tem algumas diferenças, vamos ver mais as fotos, tá? As características da ordem, da família não vão se alterar. Então, muda um pouquinho morfologia, algumas características para identificação. É melhor que a gente veja as fotos aqui, então. Então, observe que mudou um pouco a coloração aqui da ninfa, mas o formato é padrão, né, da família, então segue bem. E as colorações aqui do adulto. Então, a característica do élitro aqui, né, muda bastante. Tem essas bolinhas brancas, com algumas brancas com laranja. Então, são joaninhas também, predadoras e predadoras vorazes de pulgões, na fase jovem e fase adulta. Também tem a joaninha multicolorida asiática. Essa também é bem comum, né? Ela é vermelhinha com as manchas pretas. Também segue aquele mesmo padrão de voracidade, de estar presente em várias culturas. Então, a gente vai seguindo. O padrão da ninfa aqui muito semelhante, né? A Harmonia axirides. E a gente vai seguindo, então. Aqui tem outra joaninha, que é a Hippodamia convergis, lá de 1842, feita a identificação, família Coccinellidae também, né? Alimentos-se também, nesse caso, de trips, mosca branca, ácaros, ovos de borboleta e mariposas, outros insetos de corpo mole. Então, são predadoras muito eficientes. Essa espécie aqui, os autores destacam uma amplitude de outras presas que elas atuam além dos pulgões. O pulgão é o mais característico, né? Então, tem algumas informações aqui de como fazer a identificação. Isso ajuda na identificação da espécie, ou pelo menos do gênero que a gente está encontrando na nossa lavoura. Então, aqui o exemplo da joaninha, aqui é a Hippodamia convengens. Aqui tem mais ou menos, aqui não está, aqui, ó, pode medir em torno de 7 milímetros de comprimento, tá? Um pouquinho maior
do que as outras, tá? Essa espécie possui grande capacidade de dispersão, as larvas são maiores, podem percorrer até 12 metros e na fase adulta dispersam-se caminhando sobre as plantas ou por meio de voos, né? O joaninha também voa bem entre uma planta e outra. Então aqui as características do adulto, né? O adulto um pouquinho maior, mas também ainda preserva aquelas manchas brancas ali na cabeça, no tórax, seguindo o padrão. Aqui a pulpa também apresentando características muito semelhantes àquelas que a gente já viu. Outra joaninha, então são várias espécies, a Hyperaspis festiva, segue também os padrões, essa daqui é um pouco menor, né, em torno de 2 e 2,5 milímetros. E a coloração também já é bem distinta das demais, ó. Observem os élitos pretos com as manchas amarelas. Aqui é importante lembrar que a gente não pode confundir as joaninhas com as vaquinhas, né? As vaquinhas, aquelas que são as pragas, cuja fase jovem é a larva, alfinete. Eu tenho as joaninhas. Então, são insetos um pouco parecidos, mas são da mesma ordem, mas as joaninhas são os predadores, enquanto as vaquinhas são pragas importantes. Aqui outra joaninha, a Ola venigrum, também da mesma ordem, mesma família. Aqui com alguns detalhes, vamos ver se tem uma aqui falando sobre a fêmea, né? A capacidade de postura, 21 ovos de postura. E outros detalhes aqui em relação à coloração dessa joaninha. Então aqui a característica, a coloração preta com a mancha marrom no adulto. Uma joaninha um pouco menos comum também nos nossos ambientes, mas pode ser incrementada, pode ser utilizada também para o controle biológico, se a gente trabalhar bem o ambiente. Quanto melhor eu trabalho no meu ambiente, quanto mais culturas, maior diversidade eu trago para esse ambiente, melhor equilíbrio, a tendência é eu ter uma diversidade maior de inimigos naturais nesse ambiente. Então, posso ter espécies diversas também de joaninhas no meu ambiente. Aqui um pouco dos ovos da joaninha, da Ola venigrum, e aqui também a pulpa, né? Seguindo basicamente aquele mesmo padrão da família. Aqui também tem a Ola venigrum, que está após a emergência. Então, ela está um adulto da joaninha após a emergência. Aqui outra joaninha, que é a Siminus. A Siminus, ela tem, aqui não está passando o tamanho dela, mas é uma joaninha com um tamanho um pouco diferente. A espécie Siminus faz postura de ovos agrupada, ocasionalmente isolada, e seus ovos são de cor verde. Período de eclosão das larvas entre 11 e 15 dias, em temperatura de 25 a 30. Essa Agentnicus aqui. Então, Siminus é o gênero, e eu tenho dentro desse gênero algumas espécies. Ok? A espécie desse gênero alimenta-se principalmente de pulgões e outras presas também, né? Ácaros, cochonilha, ovos de alguma borboleta e mariposas, ovos de cigarrinha também são utilizados. Então, segue mais ou menos aquele mesmo padrão das demais. Aqui tem um detalhe nessa foto que ela é bem pequenininha, quando vocês olham próximos aqui do tamanho dos pulgões. Aqui é uma foto do acasalamento, né? É bem pequena. Então, aqui está o adulto da Siminus. Aqui a presença dele atuando em cima das cochonilhas e pulgões. Agora a gente fechou então as joaninhas, é um número grande, mas são importantes, a gente precisava detalhar um pouquinho. Aqui a família Phoeficulidae, da ordem Dermapter, então as tesourinhas, o gênero Doru, né? Vamos ler um pouquinho sobre eles, né? Os insetos dessa espécie, então, a tesourinha, Dermapter, são terrestres, são apontados como importantes inimigos naturais de pragas em diversas culturas, predadores de pulgões, mosca branca, ovos, pulpas e lagartas de pequenas mariposas. Normalmente predam à noite.
tanto no solo quanto na parte aérea. Então, o gênero Douro está entre os mais promissores para ser utilizado como agente de controle biológico de insetos praga. Tem elevada capacidade predatória na fase ninfa quanto na fase de adulta, né? Então, o único indivíduo dessa espécie pode predar até 21 lagartas do cartucho. Por isso é considerado importante agente de controle biológico nessa cultura, como na do algodoeiro. O uso de inseticida não seletivo pode prejudicar a população desse predador. Então, aquilo que a gente já conversou anteriormente, se eu fizer um uso de inseticida que ele é genérico, ele é de amplo espectro, eu corro um grande risco de estar eliminando do meu sistema esses inimigos naturais. Então, quanto mais seletivo for o inseticida, melhor para ser utilizado. Então, lembrem lá daquela seletividade fisiológica e da seletividade ecológica do inseticida. Então, aqui algumas características, né? O indivíduo dessa espécie não ultrapassam 5 centímetros. Desenvolvimento incompleto, ou seja, passa pelo estágio de ovo, ninfa e adulto. Cabeça amarronzada, cabeça livre. Coloração amarronzada, cabeça livre, olhos bem desenvolvidos, aparelho bucal mastigador, antenas filiformes, pernas ambulatórias, abdômen com 11 segmentos. Ela tem a pinça no final do abdômen, que tem a função de defesa, além de auxiliar na cópula. Então, é esse inseto bonito aqui. Então, o nosso Dermaptera, ordem Dermaptera, família Forficulire. Então, inimigo natural importante, o gênero Doros. Esse caso aqui é a espécie Dorolutapes. Vamos para outra ordem, o Diptera agora, a família Aslidae, mosca caçadora. Então, são moscas predadoras generalistas, tanto na fase larval quanto na fase adulta, encontradas em diversos ambientes, onde caça pequenos insetos, cigarrinhas, abelhas, besouros, mariposas, as borboletas, gafanhotos, moscas, em alguns casos até mesmo aranhas. Então, as larvas dessa mosca, elas vivem no solo, raízes e madeiras em decomposição, onde se alimentam principalmente das larvas de besouros e outras moscas, né? Além de outros insetos. Então, é lembrar que as moscas aqui de Diptera têm metamorfose completa no seu desenvolvimento. Elas passam por alguns estágios. Vamos olhar aqui o tamanho desse inseto, né? Podem medir de 3 a 60 milímetros de comprimento. Então, uma das características marcantes desse grupo é a presença de olhos grandes e esbugalhados. Vou mostrar a foto daqui a pouco. Separados dorsalmente por uma depressão entre os olhos. Aparelho bucal parecido com um bico, forte e afiado, que é usado para injetar toxinas nas presas antes de se alimentarem delas. Então, geralmente elas têm o corpo coberto por pelos, com tórax desenvolvido e abdômen alongado em forma de cone. Então, essas moscas predadoras têm essas características muito marcantes para a sua identificação. Uma mosca caçadora, então. Então, vocês observam que é uma mosca que tem um abdômen bem pronunciado, bem alongado, né? Os olhos aqui bem esbugalhados e com a depressão central no meio. Tem também o aparelho bucal aqui, que dá a impressão de um bico, né? Como foi comentado ali. Então, aqui é o adulto da mosca caçadora. Vocês encontram elas nas nossas culturas. Aqui outra mosca, a mosca de pernas longas, Condylostylus spp. Então, são as espécies desse gênero. E aqui a família Dolichopodida. Então, aqui a gente tem as moscas que medem de 8 a 9 milímetros de comprimento. Elas atuam se alimentando, então, sobre os ácaros, trípes, pulgões, mosca branca, pequenas moscas brancas. São insetos de vida livre. Aqui estou falando um outro detalhe. Possuem corpo, características morfológicas, então possuem corpo delgado e colorido metálico, brilhante, pode ser verde, azul ou dourado. Então, essa coloração metálica é uma característica desse gênero. Então, algumas características são evidenciadas nesse grupo. Característica de pernas longas, tórax de cor metálica, olhos grandes, antena com aristas, então semelhante a silos, e as asas com nervuras reduzidas. Então, como vocês observam aqui, ó, os abdômenes alongados, as cores metálicas, que são características desse gênero, e as asas com manchas, né?
tem a antena aristada também. Então, a dúvida da mosca de pernas longas aqui. As pernas longas também dão um nome ao inseto e tem a sua justificativa aqui, ajudam na identificação, então, desse predador. Aqui um outro caso, observe que a coloração pode mudar um pouco, tá? Pode ser uma coloração bronze, amarelada, verde, metálico, intenso. Então a gente observa outras características também, como o tamanho das pernas, as manchas nas asas, as diferenças aqui, os olhos, né, pronunciados. Aqui outro detalhe mais ampliado ainda. Essa daqui é uma que o autor destacou que ela não tem as manchas nas asas. Então, aqui um outro gênero importante é da família Sylphidae. A família Sylphidae, da ordem Diptera, é a mosca das flores, ou mindinho. Então, entre as várias espécies de mindinho, algumas são predadoras na fase larval e, quando na fase adulta, elas se alimentam de pólen e néctar. Então, nesse caso aqui, é a fase larval que é mais importante. As larvas se alimentam de pulgões, larvas de tríplice, besouro e mariposa. Pode-se encontrar diferentes tipos de habitats, sobre flores, diversas culturas, hortaliças, citros, couve, pepino, batata, vegetação e decomposição. Então, o tamanho delas, em torno de 4 e 25 milímetros de comprimento, um corpo geralmente de cor preta com manchas amarelas e cor verde metálica. E algumas têm aparência de abelhas e vespas. Então, aqui, embora a gente esteja falando da ordem Diptera, estamos falando de uma mosca, a aparência dessa predadora, essa mosca predadora, lembra uma abelha. Tá? Então, como vocês observam aqui na foto, a gente tem um abdômen mais parecido com o de abelha, né? Mas ela mantém as características da ordem Diptera, como vocês sabem, de ter apenas duas asas, né? Ter o segundo par atrofiado. As características aqui que a gente viu ali descritas anteriormente, né? A característica dos olhos. E aqui outras fotos mostrando os adultos, aqui no caso do gênero Allograpta e da espécie Toxomeros politus. Então, quando a gente estava falando aqui, a gente está falando da família Sylphidae. Família Sylphidae, então, eu tenho vários gêneros ali dentro que podem atuar como predadores também. Tá? Fase larval, como vocês viram lá, que é a fase de maior importância. Aqui também tem a mosca das flores, né? Pseudodorus clavatus e a palpada furcata. Então, algumas características, essa aqui com um abdômen um pouco mais alongado, diferindo um pouco mais da ordem das abelhas, né? E as outras com uma semelhança um pouco maior com as abelhas, mas mantendo sempre aquelas características da ordem Diptera. Aqui tem até o detalhezinho dos balancinhos ou halteres aqui, aquele par de asas atrofiados que elas possuem. Ok? Vamos ver agora um percevejo. Percevejo, inimigo natural, um predador, o Orius spp. Então, gênero Orius, família Anthochoridae. E é o percevejo pirata. O percevejo pirata são predadores de pequenos artrópodes, como tríplice, mosca branca, ácaro, pulgão, pequenas lagartas e ovos de mariposas. Encontrados em culturas de algodão, milho, sorgo, feijão, girassol, milheto. Então, várias culturas eu posso encontrar. Também algumas plantas espontâneas, como caruru, picão preto e apaga-fogo. Então, daí vale a pena chamar a atenção que dentro do sistema agroecológico é comum ter os cordões de contorno ou faixas de preservação da vegetação nativa entre canteiros, entre linhas de plantio, e nessas faixas posso ter essas plantas daninhas que vão servir de refúgio para esses inimigos naturais. Às vezes, mesmo quando eu faço uso de um inseticida que não é seletivo, esse refúgio ajuda a preservar, então, os inimigos naturais para que eles possam voltar, então, a atuar novamente. Então, esses percevejos possuem certas características que os tornam promissores agentes de controle biológico. Destaque a sua alta eficiência de busca, habilidade para um aumento de população, rápida agregação quando presas em abundância.
e além de sobreviver em locais com baixa densidade de presa. Então, uma característica bem interessante, porque ele não precisa ter as presas em grande densidade populacional, ele vai conseguir sobreviver nessa condição. E a minha cultura vai ser menos afetada por essas presas. E alimentos também de néctar aqui, tá? Então, desenvolvimento incompleto, característico da ordem, aqui o tamanho dos adultos, né, são pequenos, em 1,5 a 4,5 milímetros de comprimento, cor principalmente preta com manchas brancas, cabeça triangular, aparelho bucal com 3 partes, né, 3 segmentos, então tem o aparelho bucal. A gente viu que o aparelho bucal dos predadores, geralmente 3 segmentos, e é um aparelho bucal mais recurvado, né, não ultrapassa o primeiro par de pernas. Já os fitófagos lá, os hemípteros fitófagos, têm aquele rosto mais comprido e reto e com mais segmentos. Então, aqui está falando um pouquinho sobre a fecundidade, o número de médio de ovos, em torno de 77 para a espécie Oryos insidius. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, ele é bem pequenininho, igual a gente viu ali o tamanho, em torno de 1,5 a 4,5 milímetros de tamanho. Então, é um percevejo que atua nesse controle. Eu tenho o Geocoris, aqui o gênero Geocoris, família Ligaida. É o percevejo olhudo, percevejo de olho grande. Então, segue mais ou menos aquele padrão também do percevejo predador, de estar atuando em cima de algumas pragas, de estar disperso em várias culturas. Então, as ninfas e os adultos são predadores de diversos insetos pragas. O foco deles ainda é em cima de outros percevejos que sugam a seiva das plantas, besouros pequenos, ácaros, ovos e pequenas lagartas. Então, característica bem de predador, né? Tem ataca diversas presas, é bem generalista. Pragas que ele ataca, pragas importantes, a lagarta do cartucho, a lagarta do espiga, do milho. Pode ser encontrado em hortaliças folhosas, cultura do milho. Então, diversas culturas eu posso ter a possibilidade de encontrar esse percevejo. O ambiente tem que favorecer, eu tenho que criar diversidade e, em alguns casos, pode ser também interessante fazer introduções, né? Naturalmente, vai ter ambiente, condições edafoclimáticas que vão favorecer determinadas espécies de inimigos naturais. Então, alguns inimigos naturais que são da região temperada, é difícil pensar que eu vá conseguir a presença deles numa região tropical, que não tem nada a ver com a região de origem, onde eles são nativos, né, onde a espécie é adaptada. Ok? Aqui, então, os percevejos geócris, gênero geócris, ou percevejos olhudos, tamanho em torno de 2 e 4 milímetros de comprimento, então um pouquinho maior do que o anterior, formato oval, coloração marrom, aparelho bucal com 3 partes de segmentos, né? Cabeça grande e olhos avermelhados. Expõe seus ovos de preferência na face inferior das folhas, postura aproximadamente 300 ovos durante o ciclo de vida. Então faz um volume interessante de postura. Então, aqui tem o exemplo do adulto, do Geócoris. Geócoris é um gênero bem importante, bem conhecido como inimigo natural. Outro bem conhecido é o gênero Podiosus. Então, o gênero Podiosus é da família Pentatomidae, uma família que tem pragas, né, Pentatomidae, e tem esse percevejo predador, o Podiosus aqui. Então, percevejo predador generalista, mais de 100 espécies de presas já relatadas. Então, pega diversas pragas. Tanto adultos quanto as ninfas vão se alimentar de lagartas como lagarto do cartucho, a curuquerê do algodão, traça do tomateiro, traça das crucíferas, larvas de várias mariposas, traça da cera. Então, percevejos predadores podem ser encontrados em diversas culturas. Vamos passar essa parte, né? Que é bem básico isso. A gente vai ter controle biológico eficiente de pragas por 30 dias. Aqui a gente está falando devido à qualidade da dispersão e variedade de alimentação. Esse percevejo é muito utilizado em programas de controle biológico. Então, PODES é um percevejo bem comum nos programas de controle biológico.
Controle eficiente de pragas por 30 dias a partir da data de liberação. Condições ótimas, pode fornecer controle por até 85 dias em várias culturas. Então, observe que quando a gente está falando de utilizar um controle biológico, um inimigo natural, a gente tem que pensar qual vai ser o ambiente que eu vou estar liberando esse inimigo natural. Quando o inimigo natural encontra um ambiente que ele tem a presa, ele tem, então, sua fonte de alimento e as condições ambientais, precipitação, temperatura, umidade, são favoráveis a ele também, a sua atuação pode se estender, ele pode ser mais eficiente ainda, né? Ele vai se reproduzir melhor, ele vai aumentar de população. Então, isso garante um período de atuação maior. Aqui um pouco da descrição, né? Desenvolvimento incompleto, característico da ordem. Então, os pódios, eles apresentam o ciclo de ovo a adulto de aproximadamente 30 dias, dependendo das condições climáticas. Então, vamos dar uma olhada aqui neles rapidinho. Aquelas características, né? Em relação ao corpo, é interessante a gente destacar que ele tem a espora saliente sobre os ombros. A espora saliente aqui sobre os ombros. Eles podem medir em torno de 1,3 centímetros de comprimento, então é um percevejo maior aqui, né? 1,3, a gente estava falando na casa dos milímetros, esse aqui 1,3 centímetros, é um percevejo de um tamanho bem razoável. Condições de laboratório, adulto vivem de 2 a 3 meses. Aqui o detalhe que os percevejos predadores muitas vezes são confundidos com uma espécie de percevejo marrom, que é o Equistos né, que é uma praga importante lá na soja. Tá? A principal diferença entre eles está no aparelho bucal, que a gente conversou um pouco já, que é fino e reto e alongado nos percevejos que se alimentam da planta, ou seja, tem aquele rosto alongado e comprido, quando é aquele percevejo fitófago. Percevejo predador, está aqui a característica de 1, 2, 3 segmentos. E geralmente esse rosto ele é recurvado. Então ele está recurvado e o seu comprimento não alcança a inserção do primeiro par de pernas, né? O primeiro par de pernas a gente identifica ali no tórax, quando eu viro um inseto de barriga para cima. Então é uma característica de percevejo predador, esse padrão. Aqui a gente fala agora da formiga lava-pé, uma formiga que é uma predadora, gênero Solenopsis, então família Formicidae. A formiga lava-pé é comumente encontrada em locais abertos, com muita incidência de sol, em calçados, gramados, canteiros, né? Ela está entre os predadores mais abundantes e ativos em diversas culturas, como citro, soja e algodão, sistemas agrícolas tradicionais. Alguns agricultores preservam essa formiga para o controle de alguns organismos que causam danos nos cultivos, como larvas de besouro, mariposas e outros pequenos insetos. Essa formiga lava-pé é muito comum e está muito disseminada nas áreas. Tá? E alguns agricultores preservam e tem alguns também que tentam eliminá-la, né? Porque elas também têm podem dificultar algum operacional, principalmente quando essa operacional ele é feito manualmente, né, nas hortas, por exemplo. Então, aqui alguma descrição. Os ninhos das formigas são em forma de morunduns, de terra fina e solta. Os operários caçam, coletam insetos praga e pequenos animais, garantem o suprimento de proteína. Então, as larvas menores até o terceiro instar ou fase de crescimento ingerem somente líquidos provenientes de pulgões ou néctar de plantas. Essas formigas assumem várias formas, com 2 nódulos na cintura e as operárias medem de 3 a 7 milímetros de comprimento. Então, a coloração que varia desde o marrom claro a marrom escuro. Essa coloração varia um pouco conforme a espécie, pode variar também em relação ao ambiente que elas estão vivendo, né? O tipo de solo ali pode alterar um pouco essa coloração. Então, algumas características, né? A rainha vive de 2 a 6 anos, põe em torno de 200 ovos por dia. Então, a colônia adulta pode chegar até 200 mil formigas. Então, são formigas bem características de se encontrar nas áreas agrícolas aí. As formigas lava-pé, gênero Solenopsis, então, aqui em cima de uma pupa, né, de um inseto. Aqui eu tenho a ordem Hymenoptera Vespidae, família das vespas, então, o marimpondo ou vespa social. Então, são predadores generalistas também, ativos principalmente na fase adulta.
Alimentos de insetos de várias ordens, principalmente lagartos de mariposa e outros grupos de moscas de besouro, percevejos, encontrados em ambientes diversos. Agente de controle biológico de diversas pragas, então. Tamanho em torno de 4,5 a 25 milímetros de comprimento, cores variadas. Então, muitas são totalmente pretas ou com faixas amarelas no abdômen, enquanto eu tenho outros de cor castanha, cabeça e olhos grandes, peças bucais adaptadas para succionar e morder. Então, quase todas as vespas são eusociais, o que significa que no mesmo ninho há sobreposição de gerações, dado cooperativo com a prole e divisão de tarefa. Okay? Então, também existem muitas outras vespas com hábitos solitários. Então, dá uma olhada nessa vespa, família Vespida, então. Então, está aqui a vespa predadora, predando um besouro, um Diabrótica speciosa, né? Lembra do Diabrótica speciosa? Diabrótica speciosa é aquele que a fase jovem é a larva alfinete e a fase adulta é uma vaquinha. Então, a vespa está fazendo a predação dessa praga que é bem problemática em diversas culturas, é uma praga polífaga. Aqui outro exemplo de um adulto da vespa, Vespida, então, família Vespida, predando uma cigarrinha, né? Cigarrinha da família Membracidae. Cigarrinhas também são pragas bem importantes, né? na cana, na pastagem e em outras culturas aí. Então, observem que a coloração da família Vespidae, dentro da família eu tenho gêneros diferentes, espécies diferentes e muda um pouco, então, a coloração. Mas segue o padrão de predação das vespas aí. Aqui um detalhe da coloração amarela com as manchas, então, do adulto da vespa. Então, ordem Hymenoptera, ok? Aqui o bicho lixeiro, já estamos caminhando bem, daqui a pouco a gente dá uma pausa aqui e vocês descansam um pouquinho, depois segue mais. Então, o bicho lixeiro, Chrysopela externa, essa espécie, tá? A ordem Neuróptera, que a gente falou que é uma ordem de inimigo natural, família Chrysopide. Então, bicho lixeiro, Chrysopide, é um predador ativo, polífago, somente na fase larval. Uma fase larval que é polífaga, e nessa fase ele se alimenta de diversas espécies, principalmente pulgões, ácaros, mosca branca, ovos de diversas espécies de lepidópteros. Por isso vem sendo usado como agente de controle biológico de insetos praga. Então, uma larva do bicho lixeiro pode consumir em torno de 200 a 500 pulgões, 1.500 ovos de mariposa e borboletas durante o seu desenvolvimento. Os adultos se alimentam principalmente de pólen e néctar. Pode ser encontrado em áreas com cultura de hortaliças, então em diversas áreas eu posso encontrar os neurópteras, tá? Essa espécie apresenta desenvolvimento completo, então característico da ordem, né, ter o desenvolvimento completo. Ovos com coloração esbranquiçada, as larvas têm formato alongado com pontas mais estreitas que podem medir até 8 milímetros. Então, a fase jovem, fase de larva, que é a fase mais ativa, né, que tem maior eficiência como inimigo natural. São ágeis as larvas e suas mandíbulas são arqueadas e robustas. Eu vou mostrar a foto aqui e também a gente vai ver por que chamam de bicho lixeiro. Dimensões superiores às da própria cabeça. Fase adulta, esses insetos são facilmente reconhecidos, possuem coloração esverdeada, olhos com tonalidade cobre, asas membranosas e transparentes, nervuras fortemente marcadas. Então, lá na disciplina de entomologia básica, alguns entregaram, né, essa ordem, Neuróptera, características das asas bem marcadas, as nervuras e asas membranosas. Então, aqui está o exemplo do adulto, né? Suas asas membranosas, é uma ordem bem evoluída, né? Ela consegue. E a outra característica aqui da ordem são essas antenas muito longas, tá? Também que o aparelho bucal é bem marcante. Então, não é um inseto difícil, o tamanho varia bastante. Também varia colorações, eu tenho algumas colorações, desde o marrom a essa coloração verde, também é comum. Aqui mostrando os ovos do bicho lixeiro. Os ovos aqui pequenininho, eles estão ancorados aqui no Chrysopela externa. É uma folha de morango essa. Aqui a larva do bicho mineiro, do larva do bicho lixeiro, né, Chrysopela externa. Ela aqui destampada e aqui tem ela
ela coberta aqui de sujidades, né, de sujeiras, por isso que vem esse nome bicho lixeiro. E aqui mostra bem o aparelho bucal que facilita a predação. A fase de larva é a fase mais ativa, ok? A gente viu até agora os predadores, agora a gente vai analisar então os parasitoides. Os parasitoides, então a gente já viu na outra aula, são organismos que parasitam outros seres, os impedem de chegar à fase reprodutiva no adulto. Esses organismos então passam parte de sua vida agarrados ou no interior de um único organismo hospedeiro, pode ser um inseto praga. Então os parasitoides, eles matam ou consomem seus hospedeiros, tá? Aqui tem um detalhe interessante que é muitos parasitoides evoluem simultaneamente com seus hospedeiros. Com isso ficam dependentes da sua existência. Então, a liberação de parasitoides ela tem que ser feita num momento que eu tenho hospedeiros no cultivo, né? Quando eu libero parasitoides e eu não tenho as pragas no campo, esses parasitoides também não vão ter sucesso, a população deles vai morrer. Então, eles têm uma relação muito íntima com o hospedeiro, é um pouco diferente dos predadores, que são mais generalistas. Eu não preciso ter tanto cuidado. Os parasitoides é super importante monitorar para ver se o hospedeiro está no ambiente, numa densidade que vai atender a esse parasitoide, né, que justifica o uso, a introdução do parasitoide. Ok? Então, vamos conhecer os principais aqui. Na família, na ordem Diptera, eu tenho a família Bombylidae, que é a mosca com aparência de abelha. Então, a importância é que as larvas são parasitas, principalmente de ovos de gafanhoto, embora possam também se alimentar das larvas ou pulpos de algumas espécies de mariposas e borboletas, abelhas, besouro, mosca. Então, os adultos se alimentam de pólen e fêmeas, e as fêmeas obrigatoriamente de néctar. Tá? Bom, ativamente pode ser encontrado sobre flores, gramíneas, pedras, galhos e áreas abertas. Então, é uma mosca que se aparenta com a abelha, é metamorfose de mosca, né, metamorfose completa. E vamos ver que o tamanho, né, pode medir de 2 a 20 milímetros de comprimento. São geralmente robustos e cobertos por pelos finos. Essa cobertura por pelos finos ajuda bastante na identificação delas. Tá? O seu abdômen largo e arredondado ou alongado e cilíndrico. Então, suas asas, manchas escuras, geralmente mais longas que o comprimento do corpo, quando estão em repouso, permanecendo estendidas. Muito pouco se conhece sobre a biologia e comportamento dessa espécie, né? Da família Bombylidae. Então, a gente vai ver ela aqui, ó. Tem uma característica, então, que se parece com a abelha, né? Mas é da ordem Diptera. E tem essas características das manchas aqui nas asas e os pelos, né? Os pelos também cobrindo esse inseto. A aparência de abelha é bem marcante aqui na Hemipenthes da família Bombylidae. Aqui outra mosca, a mosca parasitoide, Tachinidae. Então, a família Tachinidae, outro Diptera. Então, segue aquele mesmo padrão, parasitoide de vários insetos, ataca larvas de mariposas e borboletas, lagarto cartucho, lagarto curuquerê, da soja, ninfas e adultos, de percevejos, né? Então, aqui a gente tem o percevejo, o manchador, aves e adultos de besouros aqui, a vaquinha, o rola-bosta, grilos, gafanhoto e vespas. E aqui ainda tem um detalhe, aranhas e escorpiões também podem ser parasitados. Os adultos depositam seus ovos diretamente no corpo do hospedeiro. Então, esse parasita vai fazer a oviposição lá no hospedeiro e ele também pode fazer alguma oviposição nas folhagens. Tá? E vão se alimentar principalmente de pólen e néctar, no caso dos adultos. A fase jovem, então, é que vai controlar a praga, tá bom? A fase jovem que geralmente vai consumir o hospedeiro, não o adulto. Relativa importância no controle biológico, pois mantém muitas espécies de pragas sob controle. Então, metamorfose completa, tamanho entre 3 e 25 milímetros, característica aqui de ter cerdas, pelos grossos, né, em todo o corpo. Dá uma olhada na foto aqui, ó. Então, essas cerdas alongadas, grossas aqui no corpo, desde o abdômen, o tórax aqui ajudam na identificação, né? Esse padrão de antena também auxilia na identificação.
Então, aqui família Tachynidae, uma mosca parasitóide, então vai parasitar diversos tipos de praga, desde as lagartas até ninfas de alguns insetos. Aqui a Encarsia formosa, agora é uma himenóptera, tá? Família Aphelidae. Essa vespinha parasitóide é de origem tropical, caracterizada por parasitar a mosca branca. A mosca branca é uma praga extremamente importante na nossa agricultura. Então, a gente tem essa vespinha parasitóide. Também parasita cochonilha de carapaça, que também é importante, não tanto quanto a mosca branca, mas também tem sua importância. Estão utilizados mundialmente em programas de controle biológico de pragas, em cultivo de hortaliças e plantas ornamentais em casas de vegetação. Em casas de vegetação é bem comum fazer o uso de controle biológico, a liberação de parasitóides também. Tá? Aquele ambiente mais fechado, mais controlado e é um cultivo mais tecnificado. Então, aqui tem todo o estágio de desenvolvimento dessa vespa ocorre dentro do hospedeiro. Então, o ciclo de desenvolvimento dura em torno de 2 semanas, em temperatura de 25 a 30 graus. A questão da temperatura a gente já conversou bem, né, como que afeta o ciclo. Os ovos do parasitoide são depositados em larvas, preferencialmente entre o segundo e o terceiro instar, em pulpas da mosca branca. Então, pode estar sendo depositado ali nas pulpas das moscas brancas, nas ninfas, né, de mosca branca. A longevidade dos adultos pode chegar a 52 dias se a temperatura for de 20 graus, mais ativos nos 10 primeiros dias, né? A fêmea dessa espécie mede em torno de 0,6 milímetros. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho desse parasitóide, dessa vespinha que a gente está falando, ela tem um tamanho inferior a 1 milímetro, tá? 0,6 milímetros de comprimento. Então, coloração marrom escura na cabeça, tórax preto, lados amarelos, com abdômen cor amarelo brilhante. Então, é uma vespinha bem pequenininha. Assim como vocês, ela tem que ser bem pequenininha, até porque ela parasita as ninfas, né, da mosca branca, que também são pequenas. Então, é um parasita importante e clássico, né, utilizado mundialmente em programas de controle. Encarsia formosa, tá? Então, a felina, né, a família dessa vespinha. Aqui a gente tem outra família importante, a família Braconidae. A família Braconidae tem a vespa parasitóide, a vespa delgada. Então, parasitóide de ovos e larvas de borboletas, mariposas, besouro, moscas de percevejos e outros. Alguns grupos de parasitóides específicos de ninfas e adultos, essa família Braconidae. Devido às características parasíticas, essa família é considerada de grande importância em programas de controle biológico de insetos praga. Então, é uma família já muito conceituada no controle biológico de pragas. Desde quando eu fazia minha graduação, já era muito falada a família Braconidae no controle biológico. Isso faz mais de 12 anos atrás, né? Então, aqui é uma descrição, apresenta a metamorfose completa dos ovos eclodem as larvas que passam de pupa à fase adulta, então, característica, né, da ordem. Biologia da Braconidae é muito diversa, algumas espécies são ectoparasitas e outras são endoparasitas. Então, além disso, as espécies podem ter hábitos solitários, gregários ou gregários na fase larval. Adultos geralmente pequenos e ativos, raramente ultrapassam 15 milímetros de comprimento. Então, a fêmea inicia o parasitismo colocando seus ovos sobre o hospedeiro ou no interior dele. Elas podem ser ecto ou endoparasitas. Ecto do lado de fora, né? E desenvolvimento larval resulta na morte do hospedeiro. Então, a larva vai se desenvolvendo lá dentro do hospedeiro ou ali por fora e vai consumir esse hospedeiro. A maioria das espécies é cosmopolita, ou seja, está disperso no mundo inteiro, né? De hábito diurno e com capacidade de voos direcionados. Então, está aqui um inseto bem característico da Braconidae, tá? Família Braconidae, vespa delgada. Então, aqui bem característico essa família dessa vespinha. Tamanho a gente viu em torno de menos que 15 milímetros de comprimento. Então, ali um tamanho bem reduzido também. Então, os adultos, aqui está o adulto da vespa, nesse caso é do gênero Aleioides. Seguiu. Então, a vespa delgada, ou vespa parasitóide também,
E aqui a gente está chamando a família Ichneumonidae, tá? Uma família também importante, um pouco menos conhecida que a família anterior. Então, segue mais ou menos o mesmo princípio em termos de importância dos hospedeiros. Aqui tem um detalhe que alguns grupos atacam uma variedade de hospedeiros e outras são extremamente especialistas, tá? Então, a gente tem que conhecer um pouco mais dentro dos gêneros ali, de qual grupo que a gente está falando. Então, a maioria é parasitóide de larva de diversas espécies de insetos, borboletas, mariposas, moscas, percevejo, besouro e outros. Vamos aqui, para essa aula não se estender muito, eu vou antecipar algumas informações, então, vou pular um pouquinho. Os adultos variam em tamanho, a gente está falando de adultos que podem chegar até em torno de 40 milímetros de comprimento. 40 milímetros de comprimento, conforme colorações diversas, em muitas espécies o ovipositor é bastante longo, então uma característica importante aqui dessa vespa delgada, da família Ichneumonidae, é esse abdômen bastante longo, que é usado para colocar os ovos em cavidades onde se encontram os hospedeiros. Então, podem penetrar cerca de 13 milímetros ou mais. Então, após localizar o hospedeiro, a fêmea põe seus ovos sobre ele, no interior do corpo dele. A larva, então, vai se alimentar e se desenvolver nesse hospedeiro, que é morto ao final do ciclo larval. Então, aquele mesmo padrão, né, dos outros parasitóides. Então, está aqui o detalhe, né, o ovipositor longo, é uma vespa da família Ichneumonidae. Aqui é a Cryptinae, é uma outra classificação. Ok? Então, vamos para um outro grupo importante, muito conhecido, muito famoso no controle biológico, que é o gênero Trichogramma. Então, o Trichogramma pertence à ordem Hymenoptera, família Trichogrammatidae. Então, vocês vão ouvir falar muito do controle biológico feito por tricograma, tá? É a vespinha parasitoide. Então, tem diversos laboratórios de entomologia trabalhando com essa vespinha parasitoide, o tricograma. Já tem resultados de muito sucesso, então isso estimula ainda mais que sejam pesquisadas várias espécies de tricograma para o controle biológico. Então, são microvespas que podem atacar ovos de mais de 200 espécies de insetos, principalmente parasitar ovos de lagartas da espiga, lagarto cartucho, broca da cana-de-açúcar e outras mariposas. As espécies desse gênero são muito utilizadas em programas de controle biológico, uma vez que é possível realizar a sua reprodução em grande escala para comercialização. Então, elas têm aquela característica do controle biológico aplicado, onde eu consigo reproduzir, fazer a reprodução massal e grandes liberações, né, em cultivos. Então, pego os cultivos importantes, como tomate, no milho, na cana-de-açúcar, eu posso estar liberando esses tricogramas e eles têm tido um índice de eficiência muito alto. Está aqui a foto deles. Então, uma só fêmea pode eliminar centenas de ovos de mariposas, exercendo controle sobre as pragas antes que algum dano seja causado à cultura. Então, aqui na descrição apresenta uma metamorfose completa, né, característico da ordem. Dos ovos eclodem as larvas que passam a pulpa e a fase adulta. Uma vez depositado o ovo no hospedeiro, faz a deposição, né, ou a oviposição, inicia-se o desenvolvimento do parasitóide. Em algumas horas dos ovos eclodem as larvas que se alimentam do ovo do hospedeiro. Então, a duração média do ciclo de vida do ovo à fase adulta é em torno de 9 dias. Logicamente que isso varia conforme a temperatura, condições do ambiente, né? Os adultos são muito pequenos, tamanho inferiores a 1 milímetro, ok? Coloração amarela a castanho, com olhos vermelhos e antenas curtas. Então, essa é a vespinha do tricograma, tá? Então, é a vespinha parasitoide muito conhecida no controle biológico, esse controle biológico aplicado, massal, tá? E consegue se reproduzir essa vespa em grandes quantidades de forma controlada, em ambiente controlado. Então, pessoal, era isso. Eu não quero alongar muito essa aula. Vou enviar esse material para vocês, um material bem interessante, bem didático, produzido lá pela Emater do Distrito Federal, em parceria com a Embrapa e com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e a gente fecha, então, a nossa aula aqui. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, a gente pode tirar lá nos grupos do WhatsApp, tá? Bons estudos. Um abraço.